Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre as propriedades elétricas dos semicondutores. Os semicondutores são conhecidos por possuírem uma condutividade elétrica intermediária entre os isolantes, que não conduzem bem eletricidade, e os metais, os condutores, que conduzem muito bem eletricidade. Além de ser classificado por conta da condutividade, esses semicondutores são classificados por conta dos materiais que os constituem. Por exemplo, os semicondutores puros são constituídos de silício, de germânio, tá? Puros, ou eles podem ser combinações. Por exemplo, galho com arseneto ou nitrato ou fósforo. Tá? Aqui a gente tem a combinação de elementos da família 3A com elementos da família 5A, extremidades da tabela periódica. Tá? Por exemplo, seleneto de zinco, seleneto de cádmio, por exemplo. Aí a gente está combinando elementos da família 2A e 6A. Enquanto nessa combinação aqui nós temos ligações iônicas, no caso dos elementos puros, a gente tem ligações covalentes, tá? Majoritariamente. Além de serem classificados pelos tipos de materiais, né? Tipo de ligação, tipo de se combinam, se são puros, da condutividade deles, eles também são classificados conforme o nível de energia. Na verdade, o espaçamento do nível de energia, ou o nível de energia proibido. Vamos dar mais detalhes aqui. Nesse gráfico a gente está plotando o espaço recíproco e a energia. Então, a gente pode ter nos nossos semicondutores os níveis de energia da banda, por exemplo aqui na banda de valência, e a gente pode ter aqui níveis de energia na banda de condução. Esse aqui para um tipo de semicondutor, esse aqui o desenho esquemático, claro, né, para o outro tipo de semicondutor. Veja que a configuração aqui entre eles é um pouco diferente. Enquanto nesse cara aqui, ó, eu tenho um nível de energia em que o mínimo de energia entre os dois aqui, ó, esse gap entre essa banda proibida, ela envolve um deslocamento em K. Tá, ó. Então aqui nesse exemplo, vamos dizer o exemplo A, nós temos uma variação aqui, ó, de energia, de posição, tá? Tem essa variação aqui que a gente vai ver, uma variação no momento, porque a gente tem uma variação no espaço recíproco. E por conta dessa variação do espaço recíproco, esse material semicondutor vai ser chamado de semicondutor indireto. Já vou explicar mais detalhes do porquê. Nesse outro tipo de semicondutor, o menor espaço entre a banda de valência e a banda de condução, aqui, é direto. Eu não tenho um delta, quanto aqui o meu delta K é diferente de zero, o meu delta K aqui é zero. Tá? Ou seja, ele não tem uma variação no espaço recíproco. Esses aqui são os semicondutores conhecidos como indiretos, e esse aqui com os diretos. Então, em suma, o que a gente vai ter é que nesse tipo de semicondutor, quando eu elevo o elétron da banda de valência para a banda de condução, aqui a excitação pode ser, por exemplo, por fótons, tá? E para que essa situação aqui aconteça, eu tenho que ter uma vibração na rede, ou seja, uma variação de K, uma variação no momento dos elétrons. Então, ou seja, eu vou vibrar a rede. Esse processo aqui, ele não é muito indicado, por exemplo, para aplicação em células solares, porque
a gente vai dissipar um pouco da energia vibrando a rede dos materiais, e isso a gente não quer. Tanto no processo de excitação quanto no processo de relaxamento, você vai ter um ΔK diferente de zero. Então, exemplos de materiais que são semicondutores indiretos. O silício, por exemplo, amplamente utilizado na microeletrônica. Diversos outros semicondutores, como esses combinados, tem um band gap aqui, um band gap direto. Então eles são materiais muito úteis para sensores na optoeletrônica. Então você não tem uma variação aqui no momento dos materiais, não tem uma vibração do retículo, e aí você pode usar toda a energia que você colocou no seu sistema para fazer a tarefa que você quer que seja realizada. Ou, se você iluminar, por exemplo, o seu dispositivo, você pode extrair a máxima corrente desses caras, sem evitar que haja uma dissipação térmica, uma vibração, um aumento do momento do elétron dentro da rede. Tá bom? Então, uma primeira visão do que são os semicondutores. E como o silício é o material mais utilizado na microeletrônica, o que a gente vai fazer é agora apresentar os semicondutores intrínsecos puros a partir do silício. Claro que todas essas informações que a gente apresentar para o silício valem para os outros semicondutores. A gente vai passar uma visão geral e no caso peculiar do silício a gente vai dar alguns exemplos numéricos. Mas basta a gente modificar esses números que a gente vai aplicar para o material que a gente quer, por exemplo, para o germânio ou para o arseneto de galho, então a gente vai ter uma configuração para esses outros tipos de semicondutor. Ou seja, a teoria vai ser a mesma, mas a maioria dos exemplos que a gente vai dar vai ser em cima do silício. Tá ok? Então a gente se vê no próximo vídeo aí quando a gente fala dos semicondutores intrínsecos sobre o silício. Até já!